Noite, graça e paz, amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui juntos, adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Perceber a presença de Deus, reconhecer, porque a presença de Deus ela não vem, ela já veio. Amém? A presença não vem, irmãos, ela veio há 2000 anos atrás e ela não foi embora mais. Amém? Então a presença de Deus ela não vem, ela é reconhecida, e à medida que nós a reconhecemos, ela se manifesta. Amém? Às vezes parece que a gente quer começar um culto tentando ver se Deus vem. Não, pergunta se você veio, porque Ele veio. Amém? A questão não é se Ele veio, é se você veio. Eu não tenho dúvida que Ele está aqui, eu tenho dúvida se você está aqui. Porque nós podemos estar aqui em corpo, mas a cabeça está em outro lugar. Amém? O culto não é bom porque eu sinto, o culto é bom porque eu creio. Amém? Por que eu creio? Porque Ele disse que estaria, se Ele disse, Ele está, irmão. Amém? Então eu não fico mais fazendo culto tentando ver se Deus vem, eu só reconheço se Ele veio. Amém? Então quando nós reconhecemos, a presença dEle se manifesta. Glória a Deus. Amém? É muito bom estar aqui adorando ao Senhor, debaixo dessa graça, dessa unção, diante de um povo nobre. Amém? Você é o melhor de Deus na terra, amém? Se Deus não trabalha com gente de terceira classe, você é de primeira, amém? Amém? Deus não faz nada de terceira classe, irmão, Deus só faz coisa de primeira. Então se Deus não faz fracasso, você é um sucesso. Amém? Deus não trabalha. Tem gente que diz, Deus, eu não presto para nada. Aí Deus toca em Jesus e fala, quando foi que a gente fez esse negócio imprestável, que eu não me lembro? Humilhação não é depreciação, irmãos. Humilhar é dependência. Todas as vezes que você desvaloriza o produto, você acaba questionando o fabricante. Amém? Então quando você diz que você não é nada, você está dizendo que Deus fez alguém que não é nada. Você já ouviu alguém dizer, Senhor, eu sem ti eu não sou nada. É verdade ou não é? É ou não é? A pergunta é, você está sem Ele? Tem algum projeto para ficar? Se Deus quiser, amanhã eu vou passar o dia inteiro sem Ele. Então para de falar que sem Ele você não é nada, irmão, porque você não está sem Ele. Parece que tem coisa que fica bonito, né? É religioso, mas não é bonito, irmão. Agora deixa eu te perguntar, se sem Ele eu não sou nada, com Ele eu sou o quê? É mais fácil a gente reconhecer as nossas fraquezas, né? Porque para reconhecer a nossa fraqueza só precisa de reconhecimento. Mas para reconhecermos quem somos, nós precisamos de fé. É mais fácil reconhecer pecado do que santidade, né? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não se move por pecado, não. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não veio por causa do pecado, Ele veio por causa do amor. Você está entendendo isso? Ele não veio por causa do pecado, Ele veio resolver o pecado. Mas o que trouxe Ele não foi o pecado, foi o amor. Você está entendendo? Ele te ama, irmão. Ele pode não concordar com o que você faz, mas Ele te ama. O amor de Deus é o melhor dele, é o âmago dele, é o cerne dele. Ele te ama. Tem gente que fica tentando convencer que ama a Deus. Não, irmão, só reconheça que Ele te ama. O amor que nós temos por Ele é fruto de uma revelação que nós recebemos. Amém? A Bíblia diz que Ele te amou quando? Quando você veio para a igreja? Quando? Quando você era pecador. Aleluia. Você não valia nada, mas Ele te amava. E a Bíblia não diz que Deus te ama, Ele diz que Deus te amou. Ele já fez isso desde lá de trás. Quando nós reconhecermos isso, queridos, nós vamos amá-lo de uma forma sobrenatural. Nós começamos no mês retrasado, a manifestação, foi isso? Mês retrasado, nós estivemos aqui. No mês passado, eu e Luiz Paulo, a gente não esteve, né, Luiz Paulo? Mês passado, estava o pastor Geraldo, o Eric também não estava. E mês retrasado, no primeiro mês que a gente começou a fazer, ou retomou a manifestação, eu comecei falando uma palavra. Eu não sei quantos estavam aqui naquela primeira, mas eu quero continuar essa palavra. Amém? Nós estamos aqui hoje, vamos estar amanhã de manhã, amanhã à noite, amanhã de manhã o pastor Everaldo vai estar ministrando e eu vou estar ministrando à noite. E
eu quero que esse tempo seja um tempo de libertação, amém? A salvação ela é instantânea, mas a libertação ela é processual. À medida que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos sendo libertos, amém? A salvação é instantânea, mas a libertação ela é processual. Às vezes nós, quando falamos de libertação, nós já pensamos em manifestação. Irmãos, a manifestação é a maneira mais grotesca e burra que o diabo usa, amém? Deixa eu repetir isso. A manifestação demoníaca é a maneira mais grotesca e burra que o diabo usa. Porque ele é tão burro que se ele se manifestar, a gente vai expulsar ele. Então eu penso que o diabo não quer se manifestar, ele quer ficar escondido. Você está entendendo? Porque se ele manifestar, ele sabe que ele vai embora. Então, a maior libertação, ainda que tudo é libertação, mas a maior libertação, irmãos, é a libertação pela palavra. Nós estamos sendo libertos constantemente à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. E eu comecei falando da outra vez sobre a sutileza do engano. Que eu disse que o errado, ele é óbvio, mas o certo, ele não é óbvio. Quando nós pensamos assim, olha, fulano não está tendo uma vida de oração, isso está certo não? Tá ou não? Ficar sem orar está certo? Mas orar está certo, irmão? Você está vendo como é que a gente entra no automático? Não orar está errado, irmãos, mas orar não quer dizer que está certo. Não orar está errado. Como assim, pastor? Lucas capítulo 18 diz assim: 2 homens subiram para o templo a fim de orar. Um orava de si. O que ele foi fazer lá, irmãos? Diga, orar. Ele orava de si. Ele dizia: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. É pecado jejuar? Não. Dou o dízimo de tudo. É pecado dizimar? Não. Ele estava falando com quem? Com Deus ou com ele? Ele estava pecando no que era errado ou no que era certo? Então não errar, irmãos, é óbvio que está errado. Agora não quer dizer que orar está certo. Não vir para a igreja está certo, irmão? Uma vida sem congregar está certo? Mas vir para a igreja garante que está certo? Quando nós entramos no óbvio, irmãos, nós podemos cair no engano. E o engano é muito mais perigoso do que o erro. Erro, eu disse da outra vez que erro é pegar a estrada errada. Isso é grotesco, irmãos. Engano é pegar a estrada certa no sentido errado. Você pega a estrada certa, mas o sentido está errado. Às vezes nós não estamos na estrada errada, irmãos. Nós estamos na estrada certa, na estrada do reino. É só o sentido que está errado. Significa que nós nunca vamos chegar no lugar que nós pretendemos. E muitas pessoas se perderam por causa disso, por causa do engano. Muitas pessoas não se perderam, irmãos, a gente vai criando, eu não sei se da outra vez eu disse sobre isso, mas a gente vai criando dialeto, nós vamos criando assim, eu acho que a gente vai criando dicionário evangélico, a gente vai criando assim, frases, clichê, sei lá se é isso que quer dizer, e a gente vai criando, cadê fulano? Fulano desviou, irmão. Aonde você encontrou na Bíblia que quem sai desvia, irmão? Você já leu isso na Bíblia, não? Está no livro de Heresias o quê? Eu nunca encontrei na Bíblia, irmão, que quem saiu da igreja desviou. O filho pródigo lá em Lucas 15 diz que quando ele voltou para casa, o pai dele não disse se meu filho estava desviado e voltou. Ele falou que o filho estava o quê? Morto, irmão. Então quem está no pecado não está desviado, irmão, está morto. Acaba com essa conversa de desviados. Os desviados estão dentro da igreja, irmão. Está vendo como é que o silêncio toma conta? Lá fora quem está é morto, irmãos. É que para nós desviar é uma coisa religiosa. Desviar, irmão, é você sair do caminho. Irmãos, vocês lembram quando os reis magos começaram a seguir a estrela, não? Sim ou não? A estrela foi parar no palácio de Herodes, não? Foi ou não? E por que eles foram para lá? A estrela errou o caminho? Não, é que até o momento eles seguiram a estrela. Depois eles seguiram a intuição e a lógica. Até o momento eles seguiram a estrela. E o momento falou, não, é lógico, se o menino é o rei, ele está tendo nascido num palácio, vamos para lá. O reino não é lógico, irmãos. A vida com Deus não é lógica. A fé não é lógica. A vida cristã não é lógica. Não trilhe, não crie um caminho para Deus entrar, que Ele pode entrar por outro lugar. Você
Você está entendendo? Não pense que Deus vai vir por aqui. Importante é que Ele vai vir, irmão. Como é que Ele vai fazer? Eu não sei. Eu só sei que Ele está fazendo. Você está entendendo isso? Eu não... como é que Ele... Eu sei lá como é que Ele vai fazer, irmãos. E não é nem da minha conta. O departamento de fazer é outro. O meu departamento é só do crer, irmão. Irmão, fique só no seu departamento do crer. O departamento do fazer é dele. Não tem nada a ver com quem faz. Eu só tenho a ver com crer. O crer é meu e o fazer é dele. Você está entendendo isso? Como é que Deus vai fazer? E é da minha conta, irmãos? Isso é outro departamento. Meu departamento é crer, eu creio. Eu creio num avivamento na nossa nação. Eu tenho chorado por um avivamento no nosso Brasil. E eu penso que o ambiente está ficando propício. O ambiente está ficando propício para isso. Então, queridos, às vezes... eu vejo que a igreja, às vezes nós pensamos assim: antes eu vivia no mundo, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo, agora eu não faço mais, agora está tudo certo. E aí, irmãos, a gente sai do erro e a gente cai no engano. Algumas coisas na nossa vida foi se perdendo no decorrer do tempo. E eu quero falar com você acerca de uma igreja que era uma igreja muito boa. Eu gostaria de ter uma igreja dessa, irmãos. Abre em Apocalipse capítulo 2. Oh, Jesus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não veio para a terra para ser Deus. Deus ele já era. Ele veio para a terra para ser homem. Deus ele já era, Everaldo. Ele não precisava vir para cá para ser Deus. Ele veio para cá para ser homem. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Eu falei, irmãos, eu fiquei pensando assim: se Jesus quisesse vir aqui só nos salvar, ele já aparecia grande igual Elias apareceu. Já ia para a cruz e morria, a gente estava salvo, irmãos. Mas ele não aparece grande, né? Ele aparece pequenininho, cresce. Aí ele fala assim: gente, eu só tenho 3 anos e meio para ensinar para vocês como é que vive aqui, vem comigo. Ou seja, ele não veio só nos salvar, ele veio nos ensinar como é que vive aqui. Ele veio nos ensinar como é que a gente encara a doença, como é que a gente encara os demônios. Ele veio nos ensinar como é que se vive no meio de uma geração pecaminosa, porque ele veio no meio de uma religião, e ele ficou 3 anos e meio dizendo: olhe para mim, como é que eu vou fazer? E ele foi fazendo, teve um dia que ele falou: hoje eu não vou fazer não, faz vocês. E foram de 2 em 2, daqui a pouco, um tempo eles voltaram. Falou: Senhor, no teu nome os demônios se submetem a nós. Ele falou: eu vi o capeta caindo do céu. A ideia de Deus é trazer os céus para a terra. A ideia de Deus é que você seja uma extensão dele. Não, deixa eu repetir isso. A ideia de Deus é que você seja uma extensão dele. Apocalipse capítulo 2. Oh, Pai. Apocalipse capítulo 2 fala sobre a igreja de Éfeso, amém? Capítulo 2, versículo 1 até o 7. Acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Irmãos, olhe para mim. Quem era, quando fala do anjo da igreja, fala do quê? Do pastor. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que eu não sou culpado por tudo que acontece na minha igreja, mas eu sou responsável. Deus não trabalha com culpa, Deus trabalha com responsabilidade. Marido, se você não é culpado do que está acontecendo na sua casa, amém, mas você é responsável. Quem foi que pecou primeiro? Foi Adão ou foi Eva? Quando Deus chegou no jardim, ele falou com Eva ou com Adão? A culpa era de quem? De Eva. Mas a responsabilidade era de quem? Tem coisa que a gente não é culpado, irmão, mas é responsável. A gente não é culpado pelo que está acontecendo no Brasil, mas a gente é responsável por ele. A gente não é culpado, mas nós somos responsáveis, porque a luz que está aqui dentro deve estar lá fora. Qual é o seu ministério? Eu sou ministro de louvor na igreja. Você deveria ser um planeta, não na igreja. É que a gente acha que ministério, irmãos, nós estamos de serviço 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós estamos disponíveis no mercado, no hospital, onde a gente estiver, a gente está disponível. Deus, estou aqui. O que o Senhor quer fazer? Às vezes Deus nos leva para um lugar, a gente não sabe o que é que Deus quer fazer, irmãos. A gente fica ali de bobeira. O que é que Deus quer fazer aqui? Já que eu vim parar aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Você está entendendo isso? Agora, Deus sempre lida com a responsabilidade. Ele não lida com a culpa, irmãos. O diabo quer colocar a gente em culpa.
mas a responsabilidade foi derramada sobre Jesus. Não tem mais culpa sobre a sua vida. Deixa eu te dizer isso, irmão, você não pode esquecer isso. Talvez seja a frase mais importante que eu vou falar. Não há mais culpa sobre a sua vida. Vamos continuar. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda, 7 estrelas fala dos 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros fala da igreja. Conheço as tuas obras. Presta atenção, que igreja que era essa, irmãos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Uma igreja que tem labor, irmãos, que tem perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso. Uma igreja que tinha discernimento. E tens perseverança e suporta provas por causa do meu nome. Uma igreja que persevera, irmãos, e passa por prova por causa do nome de Jesus. Olha que igreja maravilhosa. E não te deixe esmurecer. Eles não baixam a cabeça, eles não abaixam a guarda, irmãos. Versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, não é aonde caíste. Não está escrito aonde, é de onde caíste. De onde você caiu. De onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual era o pecado dessa igreja, irmãos? Deixa eu te dar um contexto um pouquinho dessa igreja. Em toda a Ásia Menor, não havia uma igreja mais ativa e dinâmica, zelosa pela doutrina do que a igreja de Éfeso. Em toda a Ásia Menor não tinha uma igreja como a igreja de Éfeso. Ela foi fundada, não sei se você conhece, por um camarada chamado Paulo. O cara quase que não tinha doutrina. Pensa numa igreja fundamentada doutrinariamente. O problema dela não era a doutrina. Elas não tinham uma doutrina de heresia. Depois que Paulo saiu, quem assume ela é Timóteo, filho na fé de Paulo. E os historiadores dizem que João também passou um tempo pastoreando aquela igreja. Essa igreja, irmãos, tinha doutrina, tinha muitas coisas, tinha discernimento. Preste atenção, o seu preparo teológico era tão sólido que o seu pastor capacitara inclusive a confrontar os que diziam ser o apóstolo. O pastor dela tinha discernimento, irmãos. Tinha gente dizendo que era apóstolo. Ele falou: vocês não são apóstolos, coisa nenhuma. Eles tinham discernimento, irmãos. Presta atenção. Éfeso era a igreja que se destacava pelo seu testemunho, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela expansão do reino de Deus. Eles eram referência em toda aquela região. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia um sério problema com Éfeso. Não era doutrinário, não era imoral, não era comércio na igreja, não era adultério, era o amor. O que a Bíblia diz? Lembra-te, pois, de onde? Irmãos, eu pensei que caía só quando alguém bebia. Pensei que caía quando alguém adulterava. A Bíblia diz que quando o amor acaba, nós caímos. Você está entendendo isso, queridos? Você está vendo como é que é sutil? Eu não amo mais, o amor acabou. Às vezes nós temos a doutrina correta, mas o nosso coração não queima mais. Às vezes nós fazemos a obra de Deus, nós fazemos muitas coisas de forma correta. Eles eram zelosos, eles passavam por tribulações, mas o coração deles não queimava mais. Eles não tinham mais amor. Às vezes nós vamos nos tornando profissional. Nós vamos aprendendo a fazer as coisas. Irmãos, não há uma reprovação nessa igreja, não há nenhuma reprovação. A reprovação dela é que eles não amavam. Você já imaginou, irmão, você está fazendo tudo certinho, doutrina certa,
discerne quem é mentiroso, quem é verdadeiro. Tem a doutrina certa, irmão, está tudo alinhado, fundamentado na Bíblia. Isso é uma igreja, irmão. Quem vai detectar isso, irmãos? Quem é que vai enxergar que tem alguma coisa errada? O Espírito diz assim: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você já não queima mais. Você já não tem mais tempo comigo. Você já não dá mais valor ao relacionamento comigo. Parece que Deus virou chefe de linha de produção e a gente vai dando para Ele produtividade. Nós já não queimamos por Ele. O dia, queridos, que nós tivemos um pouco da revelação do amor de Deus, nós ficaremos prostrados por horas e horas e horas e horas e horas e horas. O amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é indescritível. Ele te ama de uma forma desesperadora. Irmãos, não há nada que você faça de errado que faça Ele deixar de te amar. Ele não concorda, mas Ele não deixa de te amar. Não há nada que você faça de correto que o faça amar mais você. Ele simplesmente te ama. Ele não vai te amar mais, Ele não vai te amar menos. Ele te ama, irmãos. E Ele espera que nós tenhamos, porque o amor nosso para com Ele não é iniciativa, é reflexo. Não é você que decidiu amar Ele, Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amá-lo, irmãos. Nós podemos amá-lo porque, pastor, mas eu não tenho nada para dar. O amor de Deus não está ligado ao que você pode dar. O amor de Deus está ligado em quem você é para Ele. Ele te ama de uma forma inexplicável. Sabe, queridos, o cair na igreja é óbvio. Sabe como é que a gente tem dado cargo para os irmãos da igreja? Acho que é só lá em São Paulo, aqui não acontece isso não. Lá em São Paulo a gente dá cargo para os irmãos da igreja. É o seguinte: se ele não falta um culto, esse irmão é uma bênção. Alguém sabe do que eu estou falando ou não? Aqui não acontece isso não. Vocês estão rindo porque é lá que a gente tem isso, né, Luiz Paulo? Os irmãos, se é por frequência, colocam uma máquina de ponto na entrada. Coloca uma máquina de ponto e depois no final do ano você fala: esse irmão não faltou um culto, vou promover ele. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o filho pior? O filho que foi embora ou o filho que ficou? Então por que a gente fala que é a parábola do filho pródigo? Por que é a parábola do filho pródigo? Escuta, queridos, título na Bíblia não é Bíblia. Foi coisas que pessoas colocarem. Olha para a visão de vale de ossos secos e veja se Deus falou se aquilo era um vale de ossos secos alguma vez. Quem falou que era um vale de ossos secos foi Ezequiel. Deus nunca disse. Se Deus tivesse que colocar o nome daquele negócio, sabe como é que seria? Um exército. Quando você olha diferente do que Deus vê, você vê uma desgraça. Você vê algo que não tem jeito. Quando você começa a olhar pelos olhos dele, você vê um milagre. É por isso que nunca é bom a gente olhar nada fora dele, irmãos. Está entendendo isso? Irmãos, o filho pródigo, irmãos, é um contexto maravilhoso do amor de Deus. O filho vai embora, irmãos, pede a herança do pai. O pai não tinha nem morrido, irmãos. Ele pede a herança, mais ou menos assim: já que você não morre, me dá logo a minha parte. Estou louco para curtir a vida. Eu não sei se esse pai era irmão da rainha da Inglaterra. Acho que o príncipe Charles vai morrer primeiro do que ela, irmão. Tem hora que eu penso que aquela mulher não vai morrer, ela vai desmanchar. O filho vai embora, irmãos. Ele pega a sua parte na herança. Presta atenção que a Bíblia não diz no singular. Distribuiu-lhes a herança. Ele deu a herança para um e deu para o outro, irmãos. O filho foi embora, gastou tudo, se
prostituiu, viveu com tudo e foi trabalhar, irmãos, cuidando de porcos. E um dia ele caiu em si. E ele disse: quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Sabe o que ele estava dizendo? Quem trabalha para o meu pai já tem comida. Imagina os filhos, irmãos. Você está trabalhando para Deus por quê, irmão? Por causa de comida. Ele dá isso para qualquer um, irmão. Ele está dizendo: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com fartura? Ele está falando dos trabalhadores. Imagina um filho. O Everaldo disse aqui quase agora: filho não tem salário, irmão, tem herança. Quem tem salário no ministério limita a herança. No reino não é para você ter salário, é para você ter o que você precisa. Determine o teu salário e você só vai ter isso, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Não coloque teto, irmão, coloque piso, mas não coloque teto. E o filho caiu em si, ele preparou um discurso e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Irmãos, ele estava no pecado, ele está errado, mas ele falou: eu tenho um pai. Glória a Deus. Não importa a situação que você esteja, lembre-se, você tem um pai. Você tem um pai. Ele ensaiou o discurso bonito e ele pegou a estrada e foi para a casa do pai, irmãos, fedendo a porco, irmãos. Não diz que ele tomou banho, me dá o direito de pensar que ele estava fedendo. Irmãos, quando ele está chegando, não sei se você já estudou essa parte a nível dos estudiosos. A fazenda estava depois da porteira. Antes da fazenda tinha casas. Porque às vezes a gente não sabe porque que o pai saiu correndo. É que aquilo que o filho tinha feito era digno de morte. Então, se os vizinhos pegam ele antes do pai, o vizinho matava ele. O pai sai correndo. Os homens do Oriente, irmãos, têm uma peculiaridade: quanto mais rico eles são, mais lento eles andam. Você anda lento ou apressado, irmão? A pressa revela ansiedade. Eu não sou a favor da passividade, irmãos, mas eu sou a favor da fé. O pai saiu correndo, tipo assim: ninguém vai tocar no meu filho. O pai abraçou ele: ninguém vai matar o meu filho. Irmãos, o pai manda trazer roupa para o filho, manda colocar o anel no dedo, dizendo assim: você pode comprar no meu nome, você pode assinar no meu nome. O pai abraçou o filho fedendo, irmãos, não diz: vai tomar banho, menino, depois a gente vai conversar. Não falei para você que você ia quebrar a cara? Entra para dentro, vai tomar um banho, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. O pai abraça o filho. Você sabe por quê, irmãos? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você sabe onde é que a igreja está errando? É que ela está pregando inferno. Não prega inferno para quem está indo para o inferno, irmão. Jesus nunca falou de inferno para prostituta. Jesus nunca falou de inferno para o ímpio. Ele falou de inferno para os religiosos. Quem que você está falando de inferno, irmão? Para quem está indo? Ele já está indo para lá, irmãos. Pregue o retorno. Você sabe o que o mundo precisa ouvir sobre o amor do Pai? Ele te ama. Ele te ama. Você sabe o que os homossexuais precisam? Não é ser criticado, é amado. Nós estamos prontos para recebê-los na nossa igreja? Estamos nada, irmão. Pelo menos na minha não estamos, não. O pai abraça o filho, troca a roupa dele, manda trocar a roupa dele, coloca anel no dedo, manda matar o filho cevado. Tudo isso está dentro do contexto de amor, irmãos. Irmãos, o outro filho está onde? Trabalhando, menino trabalhador. Acorda cedo, trabalha. Esse menino é uma graça. De repente o menino chegou do trabalho, uma festa rolando dentro de casa.
Irmãos, imagina que eu chego em casa quarta-feira, está tendo uma festa, eu vou perguntar para o vizinho, o que está acontecendo lá em casa? Ué, foi isso que ele fez, ele perguntou para o servo, o que está acontecendo lá em casa? Ué, irmão, o que ele não entrou e foi ver? Ele era um filho com mentalidade de servo, de escravo. E ele ficou lá fora, não quis entrar não, irmãos. Ele ficou emburrado. Quando o cara fica emburrado é porque ficou burro. O correto é falar embirrado, né? Mas fala emburrado, é porque ficou burro. E ele, o pai sai lá fora e tenta conciliá-lo. E o pai diz para ele: filho, esse teu irmão estava morto. Se você olhar o texto, irmãos, você vai ver que o filho que ficou em casa nunca chama o pai de pai. E nunca chama o irmão de irmão. Ele sempre está dizendo: esse teu filho. Ele não reconhece o irmão como irmão. Ele diz: esse teu filho gastou tudo com meretrizes. Sabe o que ele diz? Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir uma ordem tua. Uau, que filho tremendo, irmãos. Ele nunca... Quantos de nós não gostaríamos de ter um filho que nunca desobedeceu uma palavra nossa? Aquele filho era tipo assim, nunca desobedeceu uma palavra. Ele falou: eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu um cabrito. Ele não pede uma ovelha, irmão, ele pede um cabrito, porque ele está revelando o espírito que ele tem. Ele está revelando o espírito que ele tem. E o pai deu uma risada. E o pai diz assim: filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Quem está contando essa parábola é Jesus. Ele está dizendo para você: você sempre está comigo, você sempre vive em relacionamento comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que Deus tem não é para Ele, é para você. Tudo que Deus tem não é para Ele, é para nós. Quando ele viu que ele criou as plantas, era boa. Criou as árvores frutíferas, era boa para quê, irmãos? Ele ia comer maçã? Era boa para nós. O que é o jardim do Éden? É o enxoval do homem. Na verdade, o planeta é esse enxoval, né? Deus exagerado. Até hoje a gente não consegue saber quantos planetas tem. O enxoval dele foi exagerado. Tem lugar que a gente nunca vai. Você está entendendo, irmãos? Aí, irmãos, fica aquela lenga-lenga. Eu sei de uma coisa, irmão, para a gente resumir a história do filho. O filho que foi embora e fez tudo errado, eu sei como é que terminou. O que eu não sei como é que terminou, e se alguém souber, me diga. Como é que terminou o filho que fez tudo certo? Tem na sua Bíblia aí o final da história dele? Não. Ele entrou, deu um abraço no irmão. Tem alguma coisa escrita aí na sua Bíblia acerca dele? Se não tem nada escrito, mas não posso dizer como acabou, não teve final a história. Mas quem fez tudo errado, terminou certo. Agora, peraí. Isso daí está falando de Lucas 15. Ok? Lucas 15, irmãos, é o capítulo da perda. Você quer aprender a perder? Lucas 15. Ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido. É o capítulo da perda. Agora, se você pegar o comecinho do capítulo 15, está dizendo que ele estava falando com quem? Com os fariseus. Escute, antes de você falar qualquer texto para alguém, se você quiser resolver um monte de problema, porque às vezes você quer pregar para a igreja o que Jesus estava falando com o fariseu. Irmãos, a Bíblia se explica sozinha, irmão. É só a gente prestar um pouquinho de atenção. Você quer resolver problema bíblico? Você quer resolver? Coloque as coisas nos tempos verbais. Você já vai resolver um bocado de problema. Tem gente que está esperando o que Deus já fez. Irmãos, o problema da gente esperar o que Deus já fez é que a gente nunca vai receber. Deus me cura, ele fala: impossível, eu já fiz. A Bíblia não diz que ele vai te curar, a Bíblia diz que ele te curou. Cura não é promessa, cura é fato. Então eu não peço para Deus me curar, eu digo para a doença: saia no nome de Jesus, e ela tem que sair. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos.
Jesus está falando com os fariseus, porque os fariseus diziam que fazia tudo certo. Então a parábola ali, o foco dela, não é do filho que fez errado, mas é do filho que fez tudo certo, e que no final estava errado. O filho que fez tudo errado, irmão, a gente sabe o final da história dele. Como é que ele ficou, entrou para dentro de casa, começou a assinar no nome do pai novamente. A gente sabe como é que é a história dele. O que a gente não sabe como é que ficou foi o filho que ficou em casa. Deus não está procurando gente perfeita, irmãos. Deus está procurando gente que ama Ele. Porque o que você não consegue mudar, e você jamais vai conseguir, porque se o homem conseguisse mudar a sua própria vida, ele não precisava de Jesus. Pastor, eu estou tentando parar de pecar. Vai parar nunca, irmão. Estou tentando parar de pecar. Quando que você vai? Senão Jesus não precisava ter vindo, irmão. Você mesmo conseguia parar. Quem resolve o pecado é Jesus Cristo, irmãos. Pastor, eu estou tentando mudar de vida. Quem falou que, irmão, que eu tento mudar de vida? Eu não tento mudar de vida, não consigo. É Ele que muda a minha vida. Você sabe qual é o meu papel, irmãos? É me relacionar com Ele, é amá-lo. Tem gente que está fazendo força para causar mudança, e ele consegue fazer aquilo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Chega uma hora que a força acaba. Mas à medida que nós nos relacionamos com Ele, a vida cristã, irmãos, não é por força, é pela obra do Calvário, é por aquilo que Jesus fez por nós. Tudo que você precisa, Ele é. Tudo que você não consegue vencer, Ele venceu. Tudo que você não podia, Ele fez em seu lugar. Você está entendendo isso, queridos? A vida cristã não é a força que eu faço para ser aprovado. Não, irmão, você não... Como é que está, irmão? Estou lutando para ser salvo. Já viu isso, irmão? Aonde você achou isso na Bíblia, irmão? Que luta para ser salvo, irmão? Nós somos salvos pela graça, irmão. Irmão, se você está lutando para ser salvo, você não precisava de Jesus, irmão. É só virar lutador do UFC. Você era salvo. Tem gente dizendo: nós somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé não me faz ser salvo. A fé me faz me apropriar da graça de Deus através de Jesus Cristo. A fé faz, não, a fé não faz. A fé se apodera do que está feito. Fé não move Deus, irmão. Deus nunca saiu do lugar. A fé não move Deus. A fé te move para aquilo que está feito em Deus. A fé conhece o mundo espiritual, e ela pega o que está no mundo espiritual e força para se manifestar no mundo físico. Deus não faz porque eu creio no que foi feito. Você está entendendo isso? Fé move Deus, senão ele seria tetraplégico, irmão. Fé não move Ele, fé move você. Deus resolveu o seu casamento, Deus resolveu os seus filhos, Deus resolveu sua saúde, Deus resolveu sua maldição, Deus resolveu a tua ida para o inferno. Ele resolveu todas as coisas. Escute, queridos, por que no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele não sentava? Não tinha cadeira, porque ele nunca tinha terminado. Mas a Bíblia diz em Hebreus que depois dele ter feito sacrifícios, ele se assentou. Sabe o que ele quer dizer? Eu fiz tudo o que precisava fazer, agora eu vou sentar. Você está entendendo? Quando Deus diz: eu estou fazendo algo na tua vida, Ele está fazendo um processo em você, mas nele está pronto, irmão. Deus não está fazendo mais nada. Ele já fez tudo o que tinha que fazer, está feito. Você está entendendo? Fé não é fazer com que Deus faça, fé é se apropriar do que Ele fez. Essa é a verdade da fé. Irmãos, às vezes eu fico pensando, nós estamos orando para quê? A gente está desenvolvendo uma vida de oração para quê, irmãos? Eu estou orando para ver se eu convenço Deus que a melhor para Ele é me abençoar. Deus, presta atenção, irmão. Eu já estou aqui há 7 dias orando. Tipo assim, eu vou continuar aqui enchendo tua paciência. Você vai me abençoar ou não vai?
a gente pensa que é o seguinte, irmãos, que a gente vai ficar falando, e uma hora ele vai falar, não aguento mais, dá benção. Sabe aqueles meninos ruins? Que ficam, pai dá 10, pai dá 10. Pai, dá, toma menino, vai embora, desapareça daqui. Irmãos, a vida com Deus não é um lugar onde você recebe apenas, ainda que você recebe. Ainda que a Bíblia nos ensina a colocar as nossas necessidades diante dele. Mas a vida com Deus não é um lugar onde você recebe apenas. Sobretudo é um lugar onde você conhece. E quanto mais eu conheço Ele, mais eu descubro quem eu sou. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu descubro quem eu sou. Nós estamos sofrendo por ignorância, por não sabermos quem nós somos. A igreja precisa voltar, irmãos, a se relacionar com Deus por amor. Precisa voltar a se relacionar com Ele por amor, irmãos. Irmãos, há 15 dias atrás eu dei uma vacilada na minha agenda. Eu preguei 11 dias consecutivos, irmão. 11 dias pregando direto. Claro que uma parte estava com a minha família estava comigo, eu não estava sozinho. A outra parte, minha filha voltou para a escola, e minha esposa ficou em casa, mas eu preguei 11 dias consecutivos, irmão. Eu cheguei em casa, irmãos, numa segunda-feira à noite, um dos meus pastores foi me pegar no aeroporto. Eu cheguei em casa, jantei com a minha esposa e com a minha filha, ficamos 1 hora ali na mesa tendo comunhão. Subi para o meu quarto, tomei um banho, deitei. Aí daqui a pouco a minha filha mandou uma mensagem para a mãe: estou subindo aí para dar um beijo no pai. Aí a minha esposa disse para ela: seu pai já está dormindo. Ela falou: tá bom, mãe. Irmãos, isso era umas 11 horas da noite. Quando foi 1 hora da manhã, Everaldo, 1 hora da manhã, depois de pregar 11 dias, eu senti ele me acordando. Vamos ali ficar um pouco comigo. Eu fui levantando da cama. A André falou: para onde você vai? Eu falei: eu tenho um negócio aqui dentro que eu preciso ir ali. Eu saí do meu quarto, já é o meu lugar de oração, assim, eu preciso ir ali. Irmãos, quando eu cheguei perto da minha mesa, onde fica o computador, ele falou: abre o seu computador que eu quero te ensinar o que é amor. Irmãos, era 1 hora da manhã. Ele me levou às 3, Everaldo. Filho, vai para tal versículo. Eu ia anotava. Filho, olha o que está dizendo lá. Então, irmãos, 4 páginas escritas. Quando foi 3 horas da manhã, eu falei: você me libera para dormir? Eu preciso dar uma descansada. Você está entendendo, irmãos? Ele é louco por você. Ele quer você de volta. Não importa se a gente tem a doutrina correta, Everaldo, se não queima mais o nosso coração. Se a gente não tem mais prazer, não tem mais paixão por Ele. Se nós não... Irmãos, mês retrasado, enquanto o Luiz Paulo ministrava o louvor, o pastor Eric ia pregar naquela segunda-feira. Eu preguei na terça, você lembra? Eu estava ali naquele cantinho. Deus falou comigo assim: filho, qual é o primeiro mandamento? Ele falou ali para mim, irmãos. Eu falei: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele me disse assim: não se esqueça nunca disso. Irmãos, aí eu fui embora. Depois falei com o Luiz Paulo. Luiz Paulo, tremendo louvor. Deus falou comigo, irmão, mas foi passando uns dias. Eu pensei que aquilo era uma palavra de alerta, simplesmente. Ainda que era. Foi passando uns dias, eu fui percebendo que Ele estava me dizendo aquilo, porque é o seguinte: você chegou em outro lugar. Eu te coloquei em outra dimensão. Mas não se embriague com isso. Você precisa me amar sobre todas as coisas. Na hora eu achei que era uma palavra, irmãos. E era uma palavra, mas ela estava me colocando em outra dimensão. Irmãos, do que adianta ter tudo se a gente não tem Ele? Do que adianta fazer a obra dele se Ele não está? Do que adianta pregar se Ele não está presente, irmãos? Do que adianta homens na alma, toca a alma das pessoas, mas um homem no espírito toca o espírito das pessoas. Nós temos feito culto, irmãos, para a alma. Nós precisamos fazer o culto espiritual. Nós temos cantado música, irmãos, para aliviar a alma. Canta uma música aí para aliviar a minha alma.
Não era isso que estava cantando agora, não, irmão. Meu amado é o mais belo entre milhares de mim. É isso, você está entendendo? O que eu estou levando nessa canção? Eu estou reconhecendo, e quando eu reconheço quem Ele é, não muda Ele, muda eu. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a queimar novamente, irmãos. Nós precisamos voltar. Nós devemos lembrar de onde foi que a gente caiu. Pastor, eu estou na igreja já faz 15 anos. Aleluia, glória a Deus. Nunca desviei. Você pode estar desviado aqui dentro, irmão. Quanto tempo você consegue ficar sem pegar a palavra? Quanto tempo você consegue ficar sem falar com Ele? Não é um tempo de oração, irmãos, é uma vida de oração. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Ele possuía o homem, irmãos. No Novo Aliança, Ele mora no homem. Ele não vai ficar aqui quando nós formos embora daqui a pouco. Ele quer ir embora com você, Ele quer dormir com você, Ele quer tomar banho com você, Ele quer acordar com você, Ele quer andar com você, Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele está dizendo: eu quero viver em você. Amém. Não tem nada, irmão, se não queima mais. Pelo amor de Deus, escute o que Deus está te falando nessa noite. Se acabou o amor, irmãos, acabou tudo. Ele não quer o que você faz, Ele quer você. Ele só quer o que você faz quando Ele tem você. Eu não me preocupo, irmãos, em ser um bom pregador. Eu não me preocupo em ter uma boa palavra. O que eu me preocupo é transmitir a vida de Deus, queimar para que as pessoas possam desfrutar da presença dEle. Ele não é uma história, Ele não é filosofia, Ele é uma pessoa. Ele é a pessoa mais linda. Ele é a pessoa mais linda que já existiu. Pastor, líderes, vocês querem tocar pessoas, pregue o amor de Deus. Pregue o amor de Deus. Pregue a obra do Calvário. Pastor, eu estou pregando sobre o pecado, irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, pastor, tem que pregar sobre o pecado. Aonde está escrito isso, irmão? Misericórdia, pastor. Irmãos, vamos falar de um câncer, por exemplo, a doença chamada câncer, ok? Existe cura para ela? Exatamente, existe cura para ela? Não, não, ok? Não existe cura para o câncer, ok? A nível da medicina, se alguém achasse a cura hoje, irmãos, a gente ia ficar falando assim, ó: o câncer mata, o câncer faz isso, o câncer faz aquilo, cuidado com o câncer. O que a gente estaria falando, irmãos? A cura do câncer aqui. Ó, isso aqui é a cura do câncer. Qual que é a cura do pecado, irmão? O senhor não prega pecado? Não, irmãos, eu pego o antídoto dele. Você não prega pecado, não, irmãos. Pregar pecado para quem já está pecando, irmão, não adianta nada. O senhor não prega pecado, não, irmãos, eu prego a cruz. E era a mensagem que Paulo pregava. Ele dizia: eu prego Cristo e Cristo crucificado.
Irmão, você quer ver pecado na igreja? Prega sobre pecado. Você quer ver Jezabel na igreja? Prega Jezabel, que você vai ver o tanto que aparece, irmão. É semente, irmão. Tudo que você planta nasce. É semente, irmão. Vai pregando pecado, você vai ver o que é pecado. É só pregar que aparece. Claro, é a semente que você está pregando, irmão. Começa a pregar cura para você ver o tanto de gente que vai ser curada. Começa a pregar, irmãos, vida de Deus, o amor de Deus. E o pecado, pastor, como que vai viver no pecado se ele morreu por pecado? Talvez amanhã à noite eu falo sobre isso. Nós não entendemos, querido. Eu quero encerrar, mas deixa eu te falar algo. Nós precisamos queimar novamente. Ele sabe que pode me acordar de madrugada. Eu posso estar cansado. Irmão, cansaço passa com sono. Depois de descansar, passa. Mas 2 horas com ele sentado, irmão. Ah, irmão, isso não tem cartão de crédito que paga. Cara, o Criador do universo. Um cara que o pai e a mãe dizia que ia ser bandido, que pediu comida na rua. O Criador do universo falou: filho, você quer aprender sobre amor? Senta aqui. Me prova, capeta do inferno, que ele não me ama. Me prova. Ele é louco por mim. Ele é louco por você. Nessa noite ele está falando com você, sabe por quê? Porque ele te ama. Ele está dizendo: vem para mim novamente. Vem queimar novamente o teu coração. Vem. Me ame acima de todas as coisas. Me ame acima do seu ministério. Me ame acima dos seus cargos, dos seus títulos. Me ame acima de qualquer coisa. Venha se relacionar comigo não como pastor, não como apóstolo. Vem se relacionar comigo como filho. Vem estar comigo como filho. É isso que ele está querendo de você. Não importa, irmãos, eu não chego diante dele como pastor. Pastor é a responsabilidade que eu tenho. Eu chego perto dele dizendo: Abba, paizinho. O Antigo Testamento chamava ele de Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu. No Novo Testamento não tem uma vez essa palavra, porque tudo que ele era no Antigo Testamento, ele se tornou em Jesus Cristo. Ele é o Jeová Rafá que nos cura. Ele é o Jeová Shalom que dá a paz. Pastor, não tem Jeová Shalom no Novo Testamento? Não, Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou. Desculpa, irmão, se tem teologia caindo no chão nessa noite, perdão. A minha mensagem, eu gosto que ela tenha 2 propósitos: confortar os atribulados e atribular os acomodados. Ei, não tem Jeová Rafá no Novo Testamento. Jeová Rafá se tornou Jesus. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E Jeová Jireh, não, ele é o meu pão de cada dia, irmãos. Você tá tudo nele, todas as coisas foi derramadas sobre ele, irmãos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, o centro de todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem gente pregando uma palavra que está com data de validade vencida. Se está vencida, está fedendo, irmão. Prega algo que... Tem coisa que já venceu, irmãos. Pastor, mas o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Eu não estou falando que não é, irmãos. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o Antigo Testamento é a sombra do que iria se cumprir, irmãos. Isaías
Foi o profeta messiânico dizendo: ele virá, ele virá. Para Isaías 53, só essa aqui a gente termina. Amanhã a gente continua Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Isso daqui, queridos, que Isaías falou, já se cumpriu. Porque Isaías fala da gente aqui nesse texto. Isaías 53, 10 diz assim, presta atenção, irmãos: se Ele te ama, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der Ele a sua alma, isso vai acontecer ou já aconteceu? Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. A posteridade dele aqui. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ei, Ele está satisfeito, irmãos. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele levou as suas iniquidades. Se o diabo está te condenando em alguma coisa, diga para ele: passa no meu contador. Passe lá no meu contador, tem todos os recibos da dívida que eu devia. Vê lá com o meu contador, se ele falar que eu devo, volta aqui. Você está entendendo isso? Você pode dizer para o diabo: eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Você está em Cristo Jesus? Alguém aqui está em Cristo Jesus? Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você sabe por que vocês estão assim uriçados? Porque eu estou pregando só Jesus, irmãos. Eu estou pregando só amor. E quando a gente vai pregando isso vai fervendo dentro da gente.